Ok, tenho que me habituar que tenho aqui qualquer coisa, senão isto... Boa tarde a todas. Antes de mais agradecer-vos por disponibilizarem o vosso tempo, por disporem do vosso tempo para estar aqui connosco, para nos ouvir. E ela já fez a pergunta, mas era eu que fazia, porque eu venho expor o cancro, então eu tenho que perceber qual é a audiência que tenho, não é? Ela perguntou se havia aqui alguém que se identificava como feminista, não foi? Ninguém levantou a mão, mas vocês vão perceber ao longo da palestra que todas nós temos qualquer coisa aqui que não devia estar cá. Está bem? Então vamos lá. O feminismo e as suas implicações. E vamos falar... Ok? E vamos... Esta imagem aqui, ela pretende dizer, pronto, feminismo, a história do feminismo, é disso que vamos falar. Agora vejam, aquelas caras é tudo conforme nós nos vamos apercebendo do que é. Tipo, uau! E hoje em dia, claramente, está nesse ponto. Vamos primeiro ouvir algo que a Bíblia tem a dizer-nos acerca da forma como nós devemos olhar para tudo aquilo que nos rodeia. Eu costumo dizer que nós precisamos ter os óculos da Bíblia para analisarmos a cultura, porque senão a cultura vai se impor e nós vamos perder a visão bíblica do mundo e isso é muito, muito complicado para nós como cristãs. Então, lá em Colossenses diz, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Não é? Então o feminismo tem aquela história, não é? Que ainda hoje muita gente acredita que veio para libertar a mulher das amarras da masculinidade tóxica e do patriarcado machista opressor. Mas nós vamos então, para vocês não se cansarem de me ouvir, eu vou passar agora um pequeno vídeo. Ok, vamos lá. Opa. Bo feminizm jest głupi, jest przeciwko rozumowi, a ja rozum sobie bardzo cenię. Nie muszę brać sztandaru do ręki i chodzić na manifestacje, żeby czuć się wolną kobietą. Ponieważ feminizm jest niekobiecy, bo czuję się wspaniale, mogąc prosić mojego męża o to, żeby mi czymś pomógł, o to, że zawsze mogę na niego liczyć. Lubię na przykład, kiedy mężczyzna okazuje mi szacunek, kiedy przepuszcza mnie w drzwiach, kiedy mogę się czuć przy nim bezpieczna. Nie wyobrażam sobie, że to ja mogłabym bronić i dawać bezpieczeństwo mojemu mężowi. Feminizm okrada też mężczyznę z takiego prawa do bycia silnym, do bycia przewodnikiem, do bycia opiekunem. Odziera kobietę z jej takich naturalnych cech jak wdzięk, piękno, wrażliwość, prawo do bycia słabszą, jakby zmusza do udowadniania, że mogę być taka jak mężczyzna. Myślę, że dzisiejsze kobiety zatracają swoją kobiecość przez to, że próbują przejąć rolę mężczyzny. Jesteśmy kobietami i to jest wspaniałe. Naprawdę, Bóg stworzył was takie piękne, zostawcie to w ten sposób. Kobieta konserwatywna nie musi niczego zmieniać, ona wie, że jest kobietą, niczego jej nie brakuje. No dajcie spokój, no mają być pozmywane te talerze w końcu, czy mają być brudne? No zastanówcie się, jak mają być pozmywane? To facet musi zarobić zmywarkę, tak? Jestem szczęśliwa. Szanuję siebie i swoje ciało. Mi to spełnienie przede wszystkim daje bycie żoną, a już niedługo mamą. Zwijaj swoje pasje, szanuj siebie, szanuj swoje ciało e przede wszystkim włącz myślenie. Então, como dizia a Filipa, eu achei muito interessante, ela disse que o feminismo está a roubar aos homens a masculinidade. Isso também é verdade. Porque o ser humano, por natureza, ele é acomodado. Pecado, lá no Éden. Então, quando a mulher se propõe fazer aquilo que o homem deveria fazer, e quando ela assume as responsabilidades que o homem devia assumir, normalmente o homem vai acomodar-se e, como às vezes se diz, parece que ele passa a usar as saias lá em casa e a mulher passa a usar as calças. E essa inversão de papéis, ela vai trazer problemas terríveis para o casamento e normalmente acaba mesmo com o casamento. Então, vamos lá continuar. Então, uma mulher cristã que se diga feminista tem de reconhecer que a sua maior influência é o mundo e não a palavra de Deus. Não sei se vocês ouviram esta semana uma notícia de que um pastor no Brasil, desculpem lá, é de René Kivitz,
Ele propõe que os cristãos voltem a adaptar a Bíblia aos tempos modernos, porque ela realmente é machista. Portanto, vejam ao ponto que a loucura chega. Exatamente. O que é o feminismo? É um movimento social, político-económico, com grandes características coletivistas que se opõe diretamente à liberdade do indivíduo. Prega a liberdade da mulher no sentido de esta ser igual aos piores exemplares do sexo masculino. Por exemplo, se o homem bebe até cair, porque é que a mulher não pode? Se o homem tem muitas mulheres, porque é que a mulher não pode ter muitos homens? Ou seja, elas querem imitar o homem naquilo que ele tem de pior e naquilo que a própria Bíblia, como nós sabemos, condena, não é? Porque o homem não deve ser assim. Um homem cristão não é assim, ou não deve ser. Quando é que surge a primeira onda do feminismo? Realmente, eu não sei se foi a serpente, se foi a Eva. Ali entre as duas a coisa fica lá. Então vamos lá. Tem as suas origens no Renascimento. E em França, livros como estes, portanto, A Cidade das Mulheres, a legalidade dos dois sexos e a parte psicológica deles, e A Mulher Honesta. A Mulher Honesta. Todos estes livros foram escritos nessa época, mas eles tinham um propósito. Pediam a incorporação das mulheres no mundo académico. Era esse o objetivo na altura destes livros. Se pudéssemos fazer um resumo das demandas fundamentais do feminismo da primeira onda, poderíamos dizer que eram igualdade perante a lei, acho que todas nós já ouvimos isso, não é? Igualdade perante a lei, acesso à cidadania pelas mulheres, sabem o que é que isto significa? Direito ao voto. E então, em meados de 1700, surge a Mary Wollstonecraft. Desculpem se eu não disser os nomes bem, mas pronto, ali o pastor Jonatas é capaz de os dizer melhor do que eu, mas eu não consigo. Que é esta senhora aqui, e que escreveu uma reivindicação dos direitos das mulheres. E nessa argumentação, nesse livro, ela argumenta: as mulheres não são, por natureza, inferiores aos homens, e nós sabemos que não é? Não somos inferiores, certo? Apenas aparentam sê-lo por falta de educação e escolaridade. Homens e mulheres devem ser tratados como seres racionais. Precisamos de uma ordem social baseada na razão. Há quem diga que ela defendia a moral cristã. Eu já ouvi alguém defendê-la com unhas e dentes, como nós costumamos dizer, a dizer que ela que era cristã. Mas quando nós lemos a biografia dela, nós devemos pensar duas vezes antes de dizer uma barbaridade dessas. Então, vamos lá. Ela teve uma vida amorosa muito conturbada e tentou suicidar-se várias vezes depois de ser abandonada pelos parceiros. Por último, ela apaixonou-se por um homem casado e chegou a propor à esposa um relacionamento poliamoroso. Não é? Em linguagem de outros tempos, isto é suposto ser uma conferência para mulheres, homens. Pronto. Dir-se aquela que propôs uma coisa tipo um bacanal. Pronto, era isso que se passava. Depois uma pessoa fica assim constrangida para dizer estas coisas. Em 1776, vejam onde nós estamos ainda, surge Abigail Adams. Esta senhora aqui, lindíssima, não é? Então, perante a retórica política ardente, em 31 de março, ela redigiu uma carta ao seu marido, John Adams, onde implorou que não se esquecesse das mulheres. Portanto, o marido dela era um político influente e ela escreveu-lhe uma carta na qual lhe pedia coisas como esta: lembra-te das mulheres, ser generoso e mais favorável a elas do que os teus ancestrais. Não coloques poder ilimitado nas mãos dos maridos. Lembra-te de que, se puderem, todos os homens serão tiranos. Considera-nos como tendo sido colocadas pela providência sob a tua proteção e, em imitação do Ser Supremo, faz uso daquele poder para a nossa felicidade. Sabe qual foi a resposta do marido dela? Então, vamos lá. Quanto ao teu extraordinário código de leis, só me posso rir. Ele achou que aquilo que não... Pronto, não levou em consideração aquilo que ela disse. E possivelmente deveria ter levado, porque vimos que aquilo que ela pede é aquilo que todos nós acreditamos, que a mulher que é digna, tem a mesma dignidade do homem, tem que ser tão respeitada quanto o homem, tem o mesmo valor, percebem? Ela não tem os mesmos papéis.
o mesmo papel não tem. Mas eu vou deixar isso para a Val, que a Val explica isso melhor do que ninguém. Então, 1848, Convenção de Direitos das Mulheres em Seneca Falls, Nova Iorque, realizada por 5 mulheres, que incluiu as ativistas Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott. Elas são sempre giras. Então, dessa convenção saiu uma declaração de sentimentos. E essa declaração de sentimentos diz o seguinte: o homem nunca permitiu que a mulher exercesse o seu direito inalienável ao voto. O homem obrigou a mulher a submeter-se a leis em cuja formação ela não teve voz. Porque eram só homens que faziam as leis, certo? O homem tornou a mulher, se casada, civilmente morta aos olhos da lei. Vejam, isto são as alegações delas. Se nós lermos história, aliás, basta irmos para a Bíblia para ver que as coisas que não são assim tão pretas como elas as pintam. E eu não estou a dizer que não havia coisas más, havia, mas possivelmente não era tudo, não era tudo mau. Então, Elizabeth Cady Stanton, 1815-1902, foi a personificação do feminismo da primeira onda. E ela disse isto: como sexo, nós somos infinitamente superiores aos homens. Então já não se trata de igualdade, já se trata de superioridade. O seu ativismo começou com a reforma do casamento e do sufrágio e migrou para a religião. O seu preconceito contra o cristianismo aumentou com o tempo e quase no fim da vida ela escreveu. Vejam o que é que ela vai dizer acerca do cristianismo e da Bíblia. A Bíblia ensina que a mulher trouxe pecado e morte ao mundo. Não foi a mulher que trouxe morte, foi o pecado que trouxe a morte, não foi? Pronto. Iniciou a queda da raça, foi acusada diante do trono de julgamento dos céus, processada, condenada e sentenciada. O matrimónio deveria ser uma condição de escravidão. Vocês leem isso nas Escrituras? Estou a falar com quem é a partir de ler, não é? A maternidade, um período de sofrimento e angústia. Eu pensava que era só o parto, mas é a maternidade. Em silêncio e sujeição, ela deve fazer o papel de uma dependente da generosidade do homem para todas as suas necessidades materiais, para toda a informação que ela pudesse desejar quanto a questões vitais. Foi-lhe ordenado perguntar ao seu marido em casa. Atos, não é? Não, Coríntios. Então, segundo ela, aqui está brevemente resumida a posição da Bíblia quanto à mulher. Quantas aqui é que leem a Bíblia? Ninguém vai levantar a mão. Até agora me assustei. Nós sabemos que isto não é verdade, certo? Mas ela não sabia e então escreveu estas barbaridades todas. Portanto, a primeira onda do feminismo, ela foi formada pelo liberalismo. E vamos agora para a segunda onda, que foi formada por teorias marxistas. Teorias marxistas, sim, estão em tudo. Estão na ideologia de género, estão no feminismo. Aliás, os maiores proponentes da ideologia de género são feministas. E todas elas lésbicas. Então, as teorias de Engels sobre a família. Engels é este senhor? Tem homens também. Tem. Quem criou a palavra género foi o Dr. John Money. Nós falámos dele quando foram as palestras sobre ideologia de género. Foi ele que criou a palavra género, 1960, por aí. Portanto, as teorias de Engels, que é aquele cidadão que está ali, sobre a família. Ele escreveu-as neste livro. Engels, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Então, o que é que as feministas, depois de lerem os marxistas, o que é que elas vão fazer com isso? Vejam. Desculpem, este livro pode ser resumido assim: na família o homem é o burguês e a mulher é o proletariado. E então elas estabeleceram uma ponte entre a luta de classes, a luta dos sexos. Portanto, deixou de ser a luta de classes, deixou de fazer sentido, não é? Passou a ser a luta dos sexos. A subordinação da mulher substituiu a luta do trabalhador.
a necessidade de se libertar do patriarcado machista opressor, que era a necessidade que os trabalhadores tinham de se libertar do proletariado, não era? Da burguesia, não é? Dos burgueses. Pronto. E agora vamos aqui para o tal direito ao voto. Tal direito ao voto. Emmeline Pankhurst, que é esta cidadã, ou era, nasceu em Inglaterra em 1858 numa família de classe média. Estudou em França, onde absorveu a maior parte das suas influências feministas. Em 1878 casou-se com um advogado, de quem veio a ter 5 filhos. Apesar de ser socialista, tinha criadas que lhe faziam as lides domésticas, permitindo-lhe focar-se no seu ativismo político. O primeiro grupo criado na casa dela era considerado socialista radical. Durante a Primeira Guerra Mundial, recebeu muito dinheiro dos sindicatos e do governo para convencer as mulheres a trabalhar nas fábricas, pois os homens estavam na guerra. Incitava os homens a irem para a guerra defender as mulheres, as crianças e o país. Em 1918, veio a grande vitória que deu o direito ao voto às mulheres solteiras com mais de 25 anos. Estão a ouvir? Esta é a biografia dela de acordo com as feministas. Está bem? Que é ótimo. Então, esta é a história maravilhosa que nos é contada. Mas quem era ela? A realidade foi muito complexa e muitos aspectos históricos foram encobertos da nossa memória coletiva. O simples facto que no início do século XX a maior parte dos homens não tinha direito a votar nas eleições parlamentares. Sabiam disso? Naquele tempo em que a Emmeline Pankhurst lutava pelo direito ao voto de todas as mulheres, a maior parte dos homens não tinha direito ao voto. Porque só tinham direito ao voto os homens que tinham propriedades e um certo e determinado status. Portanto, ela já queria direitos para as mulheres acima dos direitos que os homens tinham naquela altura. Como está ali, apenas homens com propriedades podiam votar em eleições parlamentares e antes da lei da reforma de 1832, vejam, apenas 2% dos homens no Reino Unido tinham esse direito. Então elas queriam ter mais direitos do que os homens. Em 1913 o número subira para um terço, mas permanece o facto que enquanto a senhora Pankhurst e as suas apoiantes lutavam pelo direito ao voto, a vasta maioria dos homens jovens enviados para as trincheiras em 1914 não tinham direitos políticos. Diferentes das sufragistas, no entanto, os homens lutavam pelas suas vidas e pelo seu país, não pelo direito ao voto, e defendiam a vida das suas esposas, das suas mães, das suas filhas e dos seus filhos. Já alguém ouviu esta história? Sabem o que é isto, não sabem? É uma pena branca. Ou lá, eles chamam-lhe uma pluma branca. A senhora Emmeline Pankhurst e as suas seguidoras, feministas, iam para a rua com penas brancas na mão e quando encontravam um jovem de 14, 15, 16 anos, elas entregavam-lhe uma pena branca. Sabem o que é que isso significava? Que ele era um covarde, porque não estava na guerra a combater. Isso enviou para a guerra milhares de jovens adolescentes, 14, 15, 16 anos, que morreram nas trincheiras para não serem conhecidos como covardes. Essa é a Emmeline Pankhurst. E essa é a parte que nunca nos contam. Pronto, já disse isto. No seu livro, no seu diário, aliás, Pankhurst escreveu: o mínimo que os homens podem fazer é que cada um, na idade de lutar, se prepare para redimir a sua palavra para com as mulheres. Mas se elas querem direitos iguais, porque é que não iam elas para a guerra também? Não é? Porque é que tinham que ser os homens a morrer por elas nas trincheiras e não iam elas também para a guerra, porque aí os direitos seriam iguais. Não. Elas não queriam os mesmos direitos. Este é o link onde podem encontrar a história toda da Emmeline Pankhurst. Eu depois posso-vos também enviar isso, se quiserem. E agora vamos para 1916, para a Margaret Sanger. Mas antes de ir para aqui, para a Margaret Sanger, eu vou pedir ali à minha querida, lês tu ou queres que leia eu?
Lês tu ou queres que leia eu? A sério. É? Então lê. Vou-lhe pedir para ler aquele documento é de 1918 e é para vocês verem que o feminismo nunca teve uma parte boa, a sério. Tinha lá coisas que pareciam boas. Mas vejam o que é que em 1918 as feministas já diziam acerca do casamento, e depois, se quiserem, eu também vos posso mandar o documento antiguinho, assim, por e-mail ou qualquer coisa. Podes ler? Conselhos de casamento às jovens mulheres. 1. Não se case de maneira alguma. 2. Mas se precisar, evite os homens bonitos, os namoradores, os desonrados, os engravatados e os que gostam de futebol. 3. Procure um homem forte e domado. Um bombeiro, um carvoeiro, um limpador de janelas e um limpador de jardins. 4. Não espere muito. A maioria dos homens é preguiçosa, egoísta, imprudente, encostada, bêbada, desajeitada, dispersiva, dura, brutalmente fraca e precisa ser domada. 5. Todos os solteiros são assim. E muitos são piores. 6. Se quiser vê-lo feliz, alimente o bruto. 7. O mesmo serve para os cachorros. 8. Você será mais sábia se não se arriscar. Não vale a pena. Não ouças, Sónia. Esta é a opinião delas. Este documento é um documento famoso que hoje as feministas não falam, não é? Mas esta é a opinião delas acerca dos homens. Tá? Portanto, ninguém casava, não é? Porque... Então, Margaret Sanger. Alguém sabe quem foi? Só no futebol selecionado. Alguém sabe quem foi a Margaret Sanger? Então, ela é mãe do grupo Planned Parenthood, a primeira clínica de abortos dos Estados Unidos da América e que hoje está na linha da frente do aborto no mundo inteiro. Ela escreveu isto. Como defensores do controle da natalidade, os eugenistas, por exemplo, estão a tentar ajudar na corrida para a eliminação dos inaptos. Perceberam o que está ali escrito? Eugenistas são aquelas pessoas que matam os inadaptados. Como, por exemplo, Hitler fazia ao mandar matar pessoas com deficiência física. Sabem disso? Era a eugenia que era praticada. Então, a Margaret Sanger era eugenista. Ela praticava isso. E ela que chama-lhe a eliminação dos inaptos. Sabem quem eram os inaptos? O controle da natalidade em si, muitas vezes denunciado como uma violação da lei natural, é nada mais, nada menos do que a facilitação do processo de eliminar o inapto e impedir o nascimento defeituoso ou de quem se vai tornar defeituoso. Agora pensem, viram o ano 1913? Não havia ecografias, não havia como saber se os bebés tinham defeitos físicos ou não, certo? A quem é que ela se referia, sabem? Aos negros. A primeira clínica de abortos, ela abriu num bairro pobre negro. E os inaptos eram os negros, de famílias pobres. Eram esses que ela queria eliminar. Foi para isso que nasceu a primeira clínica de abortos. É aquilo que ninguém nos conta, não é? E a nossa pergunta, chegados aqui a esta, mas houve alguma mulher cristã, assim, no movimento feminista? É assim, até houve, mas ela nunca é mencionada, porque não interessa ao movimento feminista. E já agora eu aconselho-vos a todos. Netflix, não é? É Netflix. Aconselho-vos a todas, a verem Milada Horáková. Milada Horáková, ela viveu na República Checa entre 1901 e 1950. Apoiou mulheres e crianças que careciam de habitação e de cuidados de saúde. Lutou por proteção e aconselhamento jurídico para as mulheres. Trabalhou para concretizar o princípio da igualdade entre homens e mulheres, o estatuto das mulheres solteiras e dos filhos nascidos fora do casamento, os direitos laborais das operárias e das funcionárias do Estado. Esta igualdade aqui era mesmo nas condições de trabalho, está bem? Ela era luterana, portanto foi a primeira mulher cristã realmente, ela era luterana, uma mulher de fé, que primeiro foi presa pelo nazismo,
O nazismo prendeu-a por ela defender estes valores. Foi torturada, só que entretanto ela foi libertada pelo nazismo e ela veio a morrer às mãos do comunismo. Os comunistas mataram-na. Esta foi uma feminista. Tá? Mas desta ninguém fala. E então, 1949, acho que toda a gente sabe quem é, não é? Simone de Beauvoir. As mulheres foram aprisionadas pelos papéis de esposa, mãe e amante. Todas as formas de socialismo, vejam, não deixei passar estas palavrinhas em vão. Todas as formas de socialismo são válidas ao separar a mulher da família, favorecendo a sua libertação. Qual é o alvo do feminismo? Está ali. Separar a mulher da família. A Simone de Beauvoir foi amante do Jean-Paul Sartre a vida dela toda. E o Jean-Paul Sartre era casado. Ela foi sempre a outra, ela nunca foi a esposa. E eu acho que tudo isto, este pensamento dela, inquinado, além de tanto ela como ele abusarem de jovens, e de os dois terem assinado um documento a pedir a liberalização da pedofilia, portanto, acho que o currículo dela é excelente para ser realmente alguém por quem as feministas se regem. Ela também disse isto, que é a base hoje da ideologia de género. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, esta é a base dos pensamentos filosóficos da ideologia de género e não é outra coisa senão a compreensão anticientífica da nossa sexualidade, desarraigando-a dos seus componentes naturais para entregar à cultura o seu monopólio. Assim, a sexualidade passa a ser uma mera construção cultural. Mas isso já fez parte da outra palestra. Sabemos que a origem da ideologia de género está exatamente na mulher, né? Exatamente, o feminismo está desgraça. 1904, 1957... Sabem quem é esta senhora? Está ali o nome dela também, não é? Frida Kahlo. Alguém sabe quem foi a Frida Kahlo? Por favor, ou levantem braços, ou digam sim ou não. Que é para eu perceber, que é para eu continuar. Sabem quem foi? Conhecem a história de vida dela? Mais ou menos, pronto. Então, é assim, ela era casada, mas ao mesmo tempo que era casada, ela mantinha um relacionamento com o Trotsky. O marido saía de casa e ficava no jardim enquanto ela e o Trotsky lá dentro, pronto. Não preciso estar a fazer um desenho, não é? Mas não era só o Trotsky, era qualquer homem que se aproximasse dela, porque ela acreditava no amor livre e que todas as mulheres pertenciam a todos os homens e todos os homens a todas as mulheres. Portanto, ela era uma prostituta. Tá? Era uma safada, pronto. O brasileiro realmente tem umas palavras. Então, deixem-vos dizer-vos o seguinte, neste momento, esta senhora, a Frida Kahlo, é uma das mais faladas nas escolas, a partir do do segundo ciclo, no caso, porque isto é um livro para crianças. Eu tirei as fotografias na Bertrand. Vejam que coisa maravilhosa para crianças. Tá? Morte, bruxaria. Ali também. E tem uma parte onde tem o aborto. Tem mesmo o desenho de bebê no ventre. Isto é o que esta está a ser a heroína das meninas. Só dizer-vos que no Brasil ela foi a fantasia de carnaval mais utilizada, este ano passou, a mais utilizada foi a Frida Kahlo. E cá em Portugal, se vocês forem às livrarias e àquelas casas que vendem bijuterias, tem montes de coisinhas da Frida Kahlo para meninas. Então... Este ano, não sei se este ano foi o ano passado, houve um jornal que lançou uns livrinhos. Uhum. Ela até tem um sobre Leonardo da Vinci. É assim, pessoas, assim, nomes importantes da história. Tem Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, assim, e tem lá a Frida Kahlo. Pronto. A única mulher Porque era uma artista plástica, mas a verdade é que toda a vida dela era podre. E este é o modelo que estão a dar às nossas meninas, hoje em dia. O modelo para os rapazes, sabem quem é, não sabem? É o Che Guevara. Então, entretanto, O Segundo Sexo foi publicado em inglês em 1953. O Segundo Sexo é o livro da Simone de Beauvoir, tá? Mas não foi amplamente lido nos Estados Unidos. Aliás, ele hoje é dos livros mais vendidos. Ele nunca foi tão vendido como hoje. Nos Estados Unidos, até que Betty Friedan o ecoou na sua publicação de 1963, A Mística Feminina. Está ali, viram? O livro que inspirou a revolta das mulheres americanas.
A mulher que na década de 60 faria do mal-estar da dona de casa uma preocupação nacional, colocou neste livro o produto das políticas socialistas comunistas que abraçara nas décadas de 40, 50. Todas elas têm a mesma origem, todas elas têm o mesmo sentimento político, percebem? Friedan desafiou o ideal da década de 50 de que a realização feminina adivinha do casamento, da maternidade e da domesticidade suburbana, chamando ao lar suburbano, então, gostam? Um confortável campo de concentração. Os maridos são todos nazis. A teoria de Friedan era de que as mulheres estavam a tentar viver de acordo com o ideal feminino, a tal mística, que as deixava presas, entediadas e deprimidas. Ela chamou-lhe o problema sem nome, mas veio a defini-lo como a voz dentro das mulheres que diz: eu quero algo mais do que o meu marido, os meus filhos e o meu lar. Notem que as feministas, elas estão sempre na vanguarda contra a família. Mãe de 3 filhos e avó de 9 netos. Ainda por cima são incoerentes depois. Friedan chamou ao fracasso do seu próprio casamento, talvez, o seu maior arrependimento. Mas isto já foi só quase no fim da vida dela. E ela concluiu o seguinte: eu acredito no casamento. Depois de ter escrito aquela desgraça toda, ela concluiu: eu acredito no casamento, penso que a intimidade, o vínculo e as famílias têm valor. Ela só fez isso depois de ter acabado com o casamento dela. E agora vamos para a terceira onda, que é aquela que nós vivemos hoje. Política sexual, Kate Millett, anos 60. Ela vai dizer que o sexual é político. E daí nós termos hoje a política a invadir a vida privada das pessoas. Foram elas que pediram. Vejam o que é que ela diz. A teoria marxista falhou em oferecer uma base ideológica suficiente para a revolução sexual. Isso na página 169 daquele livro. Temos de concordar com Trotsky. É outro que também devem ver. É uma série. Vale a pena. É muito chocante, mas vale a pena. Quando afirmou que os soviéticos falharam miseravelmente e não conseguiram fazer a transformação revolucionária da família. Portanto, diz Trotsky, não se pode abolir a família. Temos que a substituir. Por isso, 2 pais, 2 mães, trans. Percebem? A agenda está em marcha. E ela diz isso na página 170. A seguir a ela, temos, em 1992, a Monique Wittig, que escreve o pensamento heterossexual. Olhem bem para aí, é uma mulher. É feminista e lésbica. Isso é fatal como o destino. Ai, nós não dizemos isso, para não. Fatal como o destino não existe. Mas é. Vejam o que é que ela vai dizer. O mesmo que Simone de Beauvoir já tinha dito. A mulher não existe. E eu não sei porque é que elas lutam pelos direitos das mulheres. Porque depois isto é tudo muito confuso. A categoria sexual é produto da sociedade heterossexual, que impõe às mulheres a obrigação de reproduzir a espécie, que é o mesmo que dizer reproduzir a espécie heterossexual. What? Gente, ela é lésbica. E ela nasceu de um casal heterossexual, certo? Não há outra forma. Então como é que ela diz que só se reproduzem heterossexuais? Foi ela que escreveu aquilo. Agora vejam o que é que ela diz também. Está ali a referência bibliográfica. Agora vejam, o facto de existir uma sociedade lésbica destrói a construção artificial, social, que construiu as mulheres como um grupo natural. Hã? Então foi a sociedade que construiu as mulheres como um grupo natural, ou seja, foi a sociedade que inventou que as mulheres nascem mulheres. É isso que ela está a dizer ali. Sabemos que não, sabemos que Deus, no princípio, criou o homem e criou a mulher, não é? E que não haveria sequer espécie humana se assim não tivesse sido. Mas pronto, elas estão loucas. E ainda há quem as siga. Deixem-me dizer-vos que todas estas autoras
fazem parte dos guiões de género e cidadania, referenciais para a saúde e educação, que estão a ser ensinados às nossas crianças nas escolas neste momento. E aí vem ela, não é? Judith Butler, sexo sempre foi género. Está aí a maior proponente do género dos nossos dias. Uma professora de História Comparada, que tudo aquilo que ela escreveu é levado como científico, é dito que é científico, e o que os neurocientistas dizem, pelos vistos, é mentira. Eles dizem que há diferenças no cérebro entre rapazes e meninas, ela diz que não. Neste momento, o que é o feminismo? Puro e duro. Já não se trata de lutar por direitos iguais para as mulheres, mas sim de promover o ódio contra os homens, e eu convido-vos a verem estas imagens e peço desculpa pelo conteúdo delas, mas tem que ser. Então, isto é uma marcha feminista ali em Espanha, e sabem o que é que ela tem escrito no corpo, porque elas têm necessidade de se exibir, não é? Então, o que é que ela tem escrito ali, sabem? Deixem-me dizer-vos. Se nos organizarmos, matamo-los a todos. É o que está escrito no corpo daquela feminista. Vejam que lindo. Machete, almachote, aborta o macho. E nós é que temos o discurso de ódio. Eles não. Eles são tolerantes. Fujam machos, as fêmeas estão raivosas. Elas vão dizendo estas coisas e vão se contrariando, porque afinal existem machos, existem fêmeas. Quando elas dizem que não. E nós ficamos assim todos muito malucos. Percebem? Pronto, ela diz que as fêmeas estão raivosas. Outra feminista, Andrea Dworkin, vejam o que ela disse. Todo o coito heterossexual supõe a violação da mulher por parte do homem. Isto é feminismo. Isto é a terceira onda de feminismo. Linda, não é? São maravilhosas. A sério. Lésbica e feminista, está bem? São todas. Não tem aqui nenhuma que não seja. Stella Jeffreys escreveu no seu livro também: quando uma mulher atinge o orgasmo com um homem, a única coisa que está a reproduzir-se é o sistema patriarcado machista opressor. Outra. Robin Morgan. O ódio político ao homem é um ato honroso de toda a mulher. Meus amados, só um pequeno à parte aqui. Vocês não estão cansadas? A palestra é para mulheres, está bem? Os homens eu vou excluí-los mesmo. Vocês não estão cansadas de ouvir notícias na televisão sobre homens que matam as mulheres? Eu não estou a dizer que é mentira. Aquilo que eu estou a dizer é que é dada tanta ênfase. Quando uma mulher mata um homem, a coisa passa em notas de rodapé, eles dizem duas palavrinhas e morreu o assunto. Ainda agora, com aquela cabeça que apareceu, eu passei uma semana a ouvir a televisão dizer que aquilo tinha sido um crime de violência doméstica. De repente descobriu-se que afinal foi uma mulher que a matou e acabou. Isto é para incitar nas mulheres ódio aos homens e para desconstruir a imagem deles completamente. Isto não é inocente. Alguma de vocês me sabe dizer qual foi o motivo pelo qual as feministas no dia 8 convocaram a greve? Qual foi o motivo? Alguém sabe? Acham que foi por direitos iguais? Para homens e mulheres, salários iguais? Contra a violência doméstica? Greve ao lar. Greve ao lar. Era para as mulheres, no fim do horário de trabalho, não irem para casa fazer aquilo que fariam todos os dias. Perceberam? É sempre contra a família. Não se deixem enganar. Mais uma só, para terminar. Marilyn French. Todos os homens são violadores e é tudo o que eles são. Eles violam-nos com os seus olhos, as suas leis e os seus códigos. Isto é ódio aos homens. Olhem que lindas.
Alguma de nós se sente representada por isto aqui? Eu sinto-me envergonhada. Eu não vim da sua costela, você é que veio do meu útero. E já tivemos uma feminista na televisão a dizer que primeiro foi criada a mulher e depois é que foi. E não veio mesmo não, porque quem veio foi Eva. Foi, não foi? Ela veio da costela dele. Pois. Mas ela diz que não. Ela diz que não veio. Não A veio. maioria dessas mulheres nem sabe por que estão ali. Pois, elas Estão acompanhando aquele movimento. não é, são usadas também. Mas também são Para mim, a maioria das totalmente desprovidas de senso crítico, não é? Então, eu, para fazer esta palestra, tive que fazer das tripas de coração, porque é mesmo, e tive que ir passear a sites feministas. E, a sério, não vão, vale a pena. Então, vamos lá, eu tirei algumas imagens que é para percebermos o que é o movimento feminista hoje. Esta foi a primeira. Então, mulheres são mulheres, homens são homens. Você pode ser ambos, ou uma mistura dos dois. Hã? Ou você pode não ser nenhum dos dois, se é isso que te faz bem. Mas as pessoas são pessoas independentemente de como são, porque o que realmente importa está nos nossos corações. Ora bem, mulheres são mulheres independentemente dos genitais. Tem ali um macho e uma fêmea. Homens são homens nos mesmos aspectos, tem ali um macho e uma fêmea. Você pode ser ambos ou uma mistura dos dois. A coisa começa a complicar-se, não é? E também pode não ser nenhum, não é? Então elas terminam com aquela frase, não é, maravilhosa, porque o que realmente importa está nos nossos corações. O que é que a Bíblia nos diz acerca disso? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Portanto, não. Outra, o João se tornou Maria. Isso mudou o quê para você mesmo? Tudo, não é? Ele nunca vai ser Maria, porque ele não tem cromossomas XY, não é? E não tem aparelho reprodutor feminino. Portanto, não é mulher. Não? Que é você. Espera aí. Sibeli. Ok, é. Passar um pequeno vídeo só para vocês verem como é que isto está implantado. É uma artista, é brasileira, acho que é uma cantora, se não me engano, não é? Ouçam bem como é que isto está implantado. Vejam como é que isto soa aos ouvidos das pessoas. Que é você se colocar no lugar do outro e você entender que existem diferentes tipos de mulher. Né? A gente não pode construir um feminismo com base em uma mulher. Porque nós temos privilégios diferentes. E a gente tem que rever os nossos privilégios. Eu hoje em dia, eu sou muito mais protegida do que a maioria das mulheres. Então, eu não posso olhar só para a minha condição de mulher. Eu tenho que olhar para a condição das outras. Eu tenho que dar vazão à voz das outras, que passam por diferentes situações. Bom, eu andei de ônibus a minha vida inteira, mas faz um bom tempo que eu não ando de transporte público. Então, como que eu vou saber qual é a situação de uma mulher no transporte público hoje em dia, se eu não der voz a quem passa por isso? Eu acho que é esse tipo de alteridade que a gente precisa, entendeu? Dentro do feminismo. Porque senão a gente constrói um feminismo branco, elitista, hétero, que só tende a uma determinada, enfim, parcela de mulheres. E quando se fala em feminismo, para mim, se trata de todas as mulheres, inclusive as mulheres trans, que determinados tipos de feminismo não reconhecem como mulheres. E para mim, é mulher. Se vê como mulher, se veste de mulher, se reconhece como mulher, é mulher. Entendeu? E ainda passa por questões, além de questões relativas à misoginia e ao machismo, ainda passam por questões de transfobia. Fantástico, ou seja, se eu me vestir de cão, ladrar como um cão, andar como um cão, sou um cão. Ponto final, parágrafo. Correto? Não. O mais incrível, ouviram ali aquela parte dos ônibus. Ela falar dos ônibus, aqui são autocarros. No Brasil houve um movimento, eu vi isso numa pregação de Marcos Ranconato, em que ele falou sobre isso. Houve um movimento destas feministas, desta assim como ela, que queriam pedir lugares exclusivos para mulheres nos autocarros. Isto ao mesmo tempo em que elas pedem que as casas de banho públicas sejam mistas. Expliquem-me se conseguirem.
No autocarro não podem viajar à beira dos homens. Nas casas de banho, podem. Então, mais uma imagenzinha de um site feminista, bora lá. Então, até quando o amor vai ser... Como é que é? Nem se consegue ler. Também não interessa. Estão a ver 2 homens, 2 mulheres e um homem e uma mulher. Motivo de guerra, é isso que elas dizem. O que é que a Bíblia nos diz? Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aquilo não é amor, aquilo é sentimento perverso e são coisas que não convêm. Por muito que a sociedade nos queira obrigar e nos vá obrigar e nos vá prender até caso nós digamos o contrário. Está bem? E mais uma imagenzinha muito gira. Mayra trans é completamente apaixonada por sua noiva Gabi, que é cis. Sabem o que é cis? Então, é o que vai passar a constar no nosso cartão de cidadão muito brevemente. Eu sou cis porque me identifico com o sexo biológico com que nasci e me relaciono com um homem que nasceu com o sexo biológico masculino. Então sou cis. Ele também é cis. Então, aquela é cis, é heterossexual, mas namora com uma lésbica. Conseguem perceber aqui a loucura? É assim. Elas vão casar-se, morar juntos e ter suas crianças. Como? Como é que é? Elas podem ter as crianças de alguém. Delas, as duas. E quem achar isso pode esbravejar, ruim, pode esbravejar sozinho. O amor não precisa de palmas. O que é que a Bíblia nos diz? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão mais dois, mas uma só carne. E mais uma, Bela, Lucas e Léo namoram há um tempo e estão muito felizes juntos. Sabem o que é isto, não sabem? Eles hoje chamam-lhe poliamor, o nome correto que toda a gente conhece é bacanal. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Então há problema, sim, não é? Blogueiras feministas, estamos quase a chegar ao fim, eu também lá fui. Vejam o que elas têm lá escrito. Feto não é bebê, grávida não é mãe, é pai. É preciso divorciar-se dos seus pais. Atenção que isto é frequentado por jovenzinhas, muitas jovens. Como descobrir que sou uma mulher lésbica? Na verdade, como é que eu descobri que sou uma mulher não heterossexual? Para si, que acabou de se descobrir bissexual. Quando vou ao WC, casas de banho públicas, portanto, ela está a dizer ali, o que ela está a dizer ali é, quando vou ao WC, as casas de banho públicas são como fronteiras identitárias. O que é que ela quer dizer com isto? Veio uma matéria no jornal, eu estava até a falar com a Cláudia há bocadinho acerca disso, veio uma matéria no jornal esta semana, em que foram entrevistadas pessoas da ILGA e da Plano I, vejam, não é? Associações de gays, lésbicas, estrangeiros, bissexuais e intersexo, em que elas dizem que imagina uma pessoa, e eles tentam tocar mesmo ao sentimento, imagina uma pessoa que chega para ir à casa de banho e tem a imagem de uma mulher e a imagem de um homem em portas diferentes. E ela não se sente nenhum nem outro. O que é que ela faz? E diz uma amiga minha que estava ao meu lado, vai, há dos deficientes que estão... Gente, desculpem lá, isto é de loucos, isto é querer nos obrigar a todos a ver o mundo do ponto de vista deles. Uma dúvida. Para aqueles que se identificam como outros, já tipo, como aquele também identificou, um cão ou o quê, se eu for apanhada na rua a fazer as minhas necessidades, sou acusada de atentado ao pudor. Como é que é nesses casos? Por exemplo, no México, ano passado veio no JN, Jornal de Notícias,
já é permitido ter sexo no meio da rua, no México. A lei saiu, México, o ano passado. Está bem? Nós estamos a caminhar no devido, é a Sodoma e Gomorra mesmo, revisitada, mas mais potente. Então, pronto, meu corpo, minhas regras, sabem o que é que eles querem dizer com isso? E, meus amados, o pecado é uma rampa deslizante. E ela desce, é sempre a piorar. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Nos Estados Unidos, há bem pouco tempo, a cidade de Nova Iorque presenteou-nos com uma desgraça completa, não é? Já era mau, passou a ser ainda pior, em que o aborto pode ser praticado até um dia antes do nascimento. Meu corpo, minhas regras. Só que não é o corpo delas, é o corpo de outra pessoa. E sabem o que é isto? Elas são mesmo, desculpem, porcas. Elas jamais me representariam como mulher. Eu tenho vergonha de ver alguém dizer que é uma mulher e comportar-se desta maneira. Sabem o que é isto? É a simulação do aborto de Jesus Cristo em frente a uma igreja. Ela está vestida de Virgem Maria. Isto é o cúmulo. E eles pedem respeito. Eles pedem respeito. E eu respeito toda a gente. Eu só não posso é respeitar isto. Tá? Para terminar, e porque realmente o feminismo já se introduziu na Igreja, e tem sido, atenção que o feminismo dentro da Igreja tem sido um dos maiores causadores de divisão dentro das igrejas, não duvidem. E de tudo o que é mau dentro da Igreja, como por exemplo o nível de divórcios que simplesmente disparou. Isto tem a ver com o feminismo também. Então vou passar aqui um pequeno vídeo para vocês ouvirem uma coisa muito interessante, está bem? Oh. Uhum. É verdade que existe no feminismo cristão a defesa do direito ao aborto? Sim, existe. Inclusive, já participei de debates com feministas cristãs que chegaram a afirmar perante a igreja que na Bíblia não tem escrito aonde começa a vida e por isso nós devemos ser a favor do aborto. E eu achei Salmo 139, Jó, Jeremias, Gálatas, todos esses livros, essas passagens falam da onde começa a vida, né? E que o feto já tem importância. Então, você falar uma frase dessa, eu não consigo realmente ver uma feminista cristã. Então, por que ela defende o aborto? Elas defendem como forma de... As feministas cristãs. Então, mas aí você deveria perguntar para ela se ela defende, porque eu não consigo defender isso, mesmo porque eu tenho frases da Planned Parenthood, quando elas declararam que, por exemplo, a melhor coisa que você pode fazer para uma família grande é matar as crianças. Isso para mim é tão absurdo, a fundadora do Planned Parenthood, que é aquela clínicas abortivas lá nos Estados Unidos, que são financiadas por grandes empresas. Mas todo o feminismo é financiado. O movimento feminista todo é financiado. Mas tudo bem. Eu nunca ganhei essa feminismo. Bem lerda ela. Agora, como é que fica essa questão do aborto? Aborto defendido pelo feminismo cristão. Você tem conhecimento disso? Então, nós, de uma maneira geral, as feministas que eu conheço, de uma maneira geral, se posicionam a favor da legalização. Nem sempre em favor do aborto em si, mas em favor da legalização, sim. Porque a gente entende que se o Estado é laico, a gente não tem que ter uma lei baseada num preceito cristão. É a Dilma, né? Gente, nós não somos... Mas é a favor da legalização. E legaliza para quê? Para abortar, não é? Vejam, ela depois vai dizer, não pus mais, porque eu também não sabia fazê-lo, e até foi o Heraldo que pôs só este bocadinho, mas ela depois vai dizer que na Bíblia não tem nada escrito contra o aborto. Ela diz que não há nada na Bíblia que diga que não se pode abortar. Esta feminista. É verdade. Não. Pronto, então. Termino dizendo que o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem os seus empregadores, mas são escravas quando ajudam os seus maridos. É muito assim. Ou seja, imagine, dizer-vos já que não tenho nada contra as mulheres estudarem e terem a sua carreira, não estou a falar sobre isso. As mulheres podem fazer isso? Claro que podem. E até é importante que estudem
e que tirem curso até por qualquer dia nem ensino doméstico podem dar se não o tiverem, não é? Pronto. Aquilo que eu estou a dizer é que qualquer mulher cristã, imagine que case e que queira ter filhos, a prioridade dela deve ir sim para a educação dos filhos. E cada vez mais. Porque hoje em dia, e eu sei que temos aqui pessoas que trabalham na escola, não é? Mas hoje em dia mandar os filhos para a escola é mandá-los para a boca do lobo. Mas lobo é uma alcateia. Então, o que é que impede uma mulher cristã de casar, ter os seus filhos, e se o marido puder suprir as necessidades do lar, o que é que a impede de ser mulher, esposa e mãe a tempo inteiro? O que é que a impede? Não seria uma grande bênção, tanto para ela como para os filhos, e não seria obedecer a Deus, cuidar dos filhos até eles depois se criarem, pelo menos naquela fase mais complicada, não é? E depois elas poderem, mais tarde, retomar uma carreira profissional, porque não? Isto é uma pergunta para vocês hoje. Porque, meus amados, nós estamos a ter filhos para outros criarem. E eu, contra mim, falo, eu fiz isso. Nós temos os filhos e são outros que criam. E depois nós estamos a queixar-nos que eles não ficam na igreja, nós estamos a queixar-nos que eles não querem saber de Deus, nós estamos a queixar-nos que eles abandonam os pais no lar. Mais tarde, claro, nós não os abandonamos no infantário desde que eles nascem. Estamos à espera de quê mesmo? Se para nós trabalharmos, nós pusemos os nossos filhos em creches, em infantários e os deixamos lá para outros criarem, porque é que quando chega o nosso tempo útil de vida em termos de trabalho e eles depois não podem tomar conta de nós porque não temos, sei lá, estamos fragilizados, estamos velhotes, estamos doentes, porque é que eles não podem pôr-nos no lar também? O que é que impede? Vocês percebem que isto aqui é um círculo, não percebem? Pronto, termino a minha palestra por aqui dizendo-vos que o feminismo realmente ele é profundamente anticristão e vai contra todos os princípios bíblicos. Está bem? Boa tarde.